Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos acompanhando Paulo na sua primeira viagem missionária. Aqui ele vai mostrar a sua grandeza. Já no momento da sua conversão, nós escutamos que dali ele começa a pregar. Mas depois ele é enviado à igreja de Antioquia e ali ele começa de fato o primeiro trabalho fundacional. Vai se tornar depois um esperto em fundar igrejas e tantas comunidades ele vai fundar. Mas, depois de ter anunciado, nós hoje continuamos a escutar o primeiro discurso. Então, depois de ter anunciado que Jesus é a realização da promessa que foi feita a Davi, então agora ele vai apresentar quem é Jesus. Os habitantes de Jerusalém, seus chefes, não reconheceram Jesus e ao condená-lo cumpriram a profecia. Então, Paulo vai ser muito mais incisivo nisso. No discurso de Pedro, nós chegamos no momento que Pedro chegou até a aliviar a culpa dos moradores de Jerusalém, das autoridades, dizendo que por ignorância. Mas Paulo não, ele vai ser muito incisivo nisso. E vai dizer que, cumprindo as escrituras, vão condenar Jesus à morte de cruz. Depois vão tirá-lo da cruz, vão colocá-lo no túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, mais uma vez vem aquele conceito que a humanidade é infiel, mas Deus permanece fiel. E Deus faz mais do que pensa, do que espera a humanidade. Se a humanidade esperava um Messias, tantos esperavam um Messias político, um líder desse mundo, Deus nos envia um Messias que é Senhor, não só deste mundo, mas que é o Senhor até sobre o pecado e a morte. Então, essa grandeza de Deus que constrói a sua história com a nossa colaboração, mas a colaboração que muitas vezes a humanidade oferece para essa história de salvação é a sua infidelidade. Mas Deus permanece fiel e constrói a sua história de salvação sobre as nossas falências, os nossos pecados, as nossas feridas. Então, depois de ressuscitado, ele foi visto e os apóstolos estiveram com ele, eles foram com ele desde Galileia até Jerusalém, e vai dizer, eles são testemunhas. Mas o próprio Paulo, ele vai dizer de si mesmo assim, que por isso nós vos anunciamos este evangelho. Então ele também se torna testemunha. Eu gosto muito de recordar a nós, caros irmãos, que Paulo, como nós, não conviveu com Jesus Cristo nesta terra. E Paulo, então, como nós, teve uma experiência de fé, não uma experiência de sentidos. Não viu, não cheirou, não falou, não ouviu Jesus, não tocou. Então é a experiência de fé. E a experiência de fé é aquela que torna alguém capaz de ser testemunhas. Então, como Paulo foi testemunha do ressuscitado, nós também devemos ser, nós também podemos ser testemunha da ressurreição. Nós não temos nenhuma diferença nele em relação a isso. A diferença é que Paulo acreditou grandemente e por isso se torna testemunha. Mas mesmo os apóstolos que se encontraram e estiveram com Jesus, não foi a experiência de sentido que os transformou em testemunha da ressurreição, mas a experiência de fé. É essa a experiência fundamental em relação ao nosso Deus. E então vai continuar. A promessa que Deus fez aos antepassados. Então aquela promessa da descendência de Davi nascerá o Messias era esperado daquela descendência, ele a cumpriu para nós. Cumpriu para nós, seus filhos. Então Jesus é a realização dessa promessa. E vai continuar o apóstolo. Quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Este é o salmo responsorial do dia de hoje. Mas veja só que Paulo faz uma interpretação nova deste texto. Este texto, o salmo, é interpretado em geral como o nascimento do Messias.
Paulo vai dizer que esta promessa que eu hoje te gerei, ela se realiza na ressurreição. É a ressurreição do Messias que é a realização da grande promessa de Deus para o seu filho rei, para o seu filho Messias. Ele o tira da mansão dos mortos, ele lhe dá a vida, e dando a vida ao seu filho, dá a vida a todos nós. Irmãos caríssimos, o tema da viagem é aquele que é presente hoje no Evangelho. Jesus vai dizer assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Não se perturbe o vosso coração. Quais são as coisas que nos perturbam? Tantas vezes nós somos tão perturbados por coisas muito mundanas. Nós somos perturbados pela preocupação com os bens que temos. Nós somos perturbados por alguns problemas que na nossa vida não são reais. Porque sabe que quando nós temos aquela tristeza que nos invade por conta de um problema que não tem solução, então é uma perda de tempo. Se essa solução não cabe a nós, então é perda de energia também, pensar que a mim cabe a solução daquilo que não me cabe. Então você deve procurar quem deve resolver. Se essa pessoa é uma inatingível, você reze por ela, você pode se organizar para chegar até essa pessoa. Então, devemos concentrar as nossas energias naquilo sim, que são os nossos problemas que nós podemos resolver. Mas até nisso devemos avaliar muito, porque muitas vezes os problemas que nós pensamos ser problemas não são reais. E assim nós perdemos tempo as nossas energias humanas, as nossas energias espirituais, perdemos o nosso caminho de fé por conta de coisas que nos angustiam, que nos perturbam, sem nós colocarmos paz no nosso coração. Dirá a grande doutora da igreja: nada te perturbe, nada te amedronta, tudo passa, só Deus basta. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Santa Teresa de Jesus. Então busquemos ter paz. Mas Jesus vai dizer também uma outra coisa: tende fé. É a fé que tem a capacidade de destruir aquilo que nos amedronta, aquilo que nos perturba. No fundo, meus caros, o medo e a perturbação é um sintoma da ausência de fé. É por isso que a palavra de Deus vai insistir muito no não tenhais medo. É a expressão mais repetida na palavra de Deus. E Jesus vai dizer: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou para preparar uma morada para cada um de vocês. Então ele não nos abandona. A ascensão, eu sempre penso que deve ter sido uma grande tristeza para os apóstolos. Depois de ter a alegria de conviver com o Senhor ressuscitado por 40 dias, de novo não está. Vai, definitivamente, e deixa para nós o cuidado com a sua igreja. Então vou preparar um lugar para vós, e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais também vós. E Tomé, que fala por 3 vezes do Evangelho de João, vai falar depois da ressurreição, aquele momento que ele tem aquela dúvida sobre a ressurreição, vai falar do início da paixão, vamos também morrer com o Senhor estando em Betânia. E nesse momento também, e ele vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Caríssimos, a pergunta de Tomé denota que ele queria encontrar um caminho. No mundo grego é sempre uma expressão racional, de intelecção. E Jesus vai dizer: esse caminho não é o que se faz, não é o que se pensa, não é o que se sente, o que se deseja. Esse caminho é uma pessoa, esse caminho é Jesus. É Ele o caminho que nos leva ao Pai, é Ele a porta que nos coloca em comunhão com o Pai, é Ele o nosso pastor, é Ele o nosso Senhor. A experiência fundamental que nós devemos fazer é de encontro, de união, de fé, de amor para com o Senhor, para que nós cheguemos ao Pai. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.